Tenho estado invisível há 8 meses. Essa é a verdade de trabalhar numa casa como a de Giovanni Moretti. Aprende-se a mover-se pelas divisões como o ar, presente, mas despercebido. As minhas mãos poliam superfícies que brilhavam sob lustres que eu nunca poderia comprar. Dobrava toalhas mais macias do que qualquer coisa em que já dormi. E arranjava flores que custavam mais do que as minhas compras semanais. A mansão estendia-se por 3 andares de luxo em Manhattan. Tudo mármore e madeira escura e janelas, com vista para uma cidade onde mal tenho dinheiro para viver. O próprio Giovanni Moretti é uma sombra que aprendi a prever. Ouço os seus passos nas escadas, medidos, deliberados, e sei que devo estar noutro lugar. Vejo-o de relance pelas portas, cabelo escuro perfeitamente penteado, fatos caros que lhe assentam como se tivessem sido feitos para ele, e olhos da cor de uísque envelhecido que nunca pousam em mim. Ele realiza reuniões no seu escritório com homens que falam em voz baixa e saem pelas portas laterais. Limpo tudo depois, esvazio cinzeiros que cheiram a charutos cubanos, recolho copos esquecidos ainda molhados de bebida. Não faço perguntas. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é desaparecer. A única constante nesta existência cuidadosamente ordenada é a Britney. A minha irmã trabalha na cozinha, tem 23 anos, o riso fácil da nossa mãe e nenhuma da minha cautela. Ela faz pequenos almoços que cheiram a conforto e jantares que parecem arte. E todas as noites, quando os nossos turnos terminam, apanhamos o metro juntas de volta para o nosso apartamento apertado no Bronx. 2 quartos, paredes finas, vizinhos que brigam às 3 da manhã. Mas é nosso, bem, alugado, mal conseguimos pagar. Eu trabalho turnos extras quando me oferecem, porque preciso de cada dólar. Porque uma dívida médica de 47 mil dólares não desaparece por si só. Porque a minha mãe morreu há 2 anos de um cancro que consumiu o seu corpo e as nossas poupanças simultaneamente. E as contas continuaram a chegar muito depois do funeral. Assinei planos de pagamento que vou honrar até aos meus 30 anos. Aceitei taxas de juro que deveriam ser criminosas e aprendi a sobreviver com café barato e esperança ainda mais barata. Então, limpo, dobro, lustro, aceito horas extras sem reclamar. Na quinta-feira à noite, o relógio de pêndulo no hall principal toca 10 vezes enquanto termino de limpar o corrimão. Os meus ombros doem de esfregar o rejunte dos azulejos do banheiro do 3º andar e a minha lombar protesta quando me abaixei para pegar o meu carrinho de limpeza. Outubro em Nova York significa que escurece cedo e, através das janelas altas, vejo a chuva começar a escorrer pelo vidro. Vai sair? Britney aparece da cozinha, vestindo o casaco. Ela cheira a alecrim e alho, proveniente do que preparou para o jantar do Giovanni. Sim, foi um dia longo. Ela estuda o meu rosto com uma intensidade particular que só os irmãos conseguem ter. Parece-se exausta. Estou bem, dizes sempre isso. Ela passa o braço pelo meu enquanto caminhamos em direção à entrada de serviço. Noite de cinema este fim de semana. Faço pipocas se não estiver a trabalhar. Lauren, a sua voz transmite uma repreensão gentil. Não podes continuar a fazer turnos duplos para sempre. Mas eu posso. Tenho de fazer isso. O próximo pagamento é daqui a 2 semanas e estou a precisar de 300 dólares. Lá fora, a chuva passou de garoa para aguaceiro. Nós nos amontoamos sob o pequeno toldo da porta de serviço e a Britney pega no telemóvel para verificar o estado do metropolitano. O comboio está a circular no horário. Pronta para correr? 3 quarteirões. É só isso. 3 quarteirões da mansão Moretti até a estação da Christopher Street. Já percorremos esse caminho centenas de vezes, geralmente juntas, às vezes sozinhas quando os nossos turnos não coincidem. O bairro é supostamente seguro. Afinal, este é o território do Giovanni. E ouvi os rumores sobre o que isso significa. Proteção, ordem, regras impostas por homens de fatos escuros. Esta noite, a Britney recebeu uma mensagem do namorado antes de sairmos. Alguma emergência com o colega de quarto dele que a fez praguejar baixinho e pedir desculpas profusamente. Vai, eu disse-lhe. Eu fico bem. Tens a certeza? São 3 quarteirões. Ela beijou-me na bochecha e correu para a garagem onde tinha estacionado o seu Honda antigo. Vi as luzes traseiras desaparecerem na esquina, depois puxei o capuz para me proteger da chuva e comecei a caminhar. A rua estava mais silenciosa do que o habitual.
A maioria das lojas já tinha fechado, com as janelas escuras, exceto pelas luzes de segurança que projetavam tudo em tons de âmbar e sombras. Os meus tênis chapinhavam nas poças, encharcando as minhas meias em menos de meio quarteirão. Mantive a cabeça baixa, concentrado no caminho familiar, contando as lojas por onde passava como se fossem contas de um rosário. O restaurante italiano, a lavandaria, a farmácia com o letreiro de neon piscando. 2 quarteirões adiante faltava um. O beco apareceu à minha esquerda, estreito e escuro entre 2 prédios. Eu já tinha passado por ele milhares de vezes sem pensar. Mas naquela noite 2 figuras saíram das sombras, bloqueando a calçada à minha frente. Eu parei. O meu coração de repente começou a bater forte contra as minhas costelas. Boa noite. Um deles disse, um homem branco, talvez com 30 anos, com a cabeça rapada e um casaco que parecia demasiado fino para o tempo. O seu companheiro era mais alto, mais largo, silencioso. Boa noite. Consegui dizer, movendo-me para contorná-los. O primeiro homem mudou de posição, permanecendo no meu caminho. Aonde vai com tanta pressa? Para casa. A minha voz saiu mais firme do que me sentia. Com licença, espere aí. Ele sorriu, mas não foi amigável. Só estou a ser simpático, a fazer conversa. O mais alto moveu-se para trás de mim, impedindo a minha retirada. O meu estômago revirou-se. Não quero problemas, disse eu, sem problemas. O primeiro homem levantou as mãos com as palmas para fora. Só preciso da sua bolsa e do telemóvel no seu bolso. Calma e devagar. A minha mente passou rapidamente pelas opções. Gritar. Mas quem ouviria com a chuva? Correr, mas para onde? Lutar contra 2 homens com o dobro do meu tamanho. Puxei a minha bolsa transversal por cima da cabeça com as mãos trêmulas e estendia. Ele pegou nela, remexeu rapidamente e enfiou a minha carteira no bolso. Depois olhou para mim com expectativa. Telemóvel. Enfiei a mão no casaco com os dedos dormentes e entreguei o meu telemóvel, a minha tábua de salvação, o meu despertador, a minha ligação com a Britney. Boa menina. Ele examinou o telemóvel. Depois, os seus olhos pousaram na minha camisa. O meu uniforme de limpeza era visível por baixo do casaco aberto. Uma polo cinzenta simples com o logótipo discreto da mansão bordado no peito. Espera aí. Ele aproximou-se com a chuva a bater-lhe no rosto. Trabalhas naquela casa. A grande na esquina. O medo correu frio pelas minhas veias. Não, não minta. Ele agarrou-me pelo colarinho, puxando-me para a frente. Já vi esse logótipo antes. Trabalha para o italiano, não é? Não sei do que está a falar. Ele olhou para o seu companheiro. Ela trabalha para o Moretti. A expressão do homem mais alto mudou. Algo sombrio cruzou o seu rosto. Sou apenas uma faxineira, disse desesperadamente. Não sei de nada. Só limpo casas. Por favor, sou apenas uma faxineira. O primeiro homem riu, mas foi um riso feio. Bem, apenas uma faxineira. Vais entregar uma mensagem para nós. O primeiro soco veio do nada, acertando-me na maçã do rosto. A dor explodiu atrás dos meus olhos e eu cambaleei para trás. Antes que eu pudesse me recuperar, mãos agarraram meus braços, dedos cravando-se com força suficiente para deixar marcas. Tentei gritar, mas uma mão tapou minha boca. É isso que acontece, disse o primeiro homem perto do meu ouvido. Quando as pessoas acham que são donas das nossas ruas, quando acham que o seu chefe italiano pode nos dizer o que fazer. O segundo golpe acertou minhas costelas. Depois outra e outra. Parei de contar após a quarta. Parei de tentar lutar. Apenas me encolhi e rezei para que acabasse. Alguém agarrou o meu cabelo, puxou a minha cabeça para trás e vi o punho do primeiro homem a aproximar-se do meu rosto antes de tudo ficar escuro. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Podem ter sido segundos ou minutos. Quando recuperei a consciência, estava deitado no pavimento molhado, com a chuva a bater nas minhas costas. Cada respiração parecia uma facada no meu lado. O meu olho esquerdo não abria direito, estava inchado e latejante. O gosto metálico do sangue enchia a minha boca. Eles tinham desaparecido. A minha bolsa, o meu telemóvel e os meus agressores. Todos desapareceram na noite de outubro. Forcei-me a sentar, reprimindo um soluço enquanto as minhas costelas protestavam. As minhas mãos estavam arranhadas, as minhas calças rasgadas no joelho. Através do meu único olho funcional, conseguia ver a estação de metro à frente, as suas luzes a oscilar através da chuva. Levanta-te,
Anda. Vai para casa. Não me lembro claramente da caminhada, apenas fragmentos, tropeçando na catraca. O rosto preocupado de uma mulher a perguntar se eu precisava de ajuda. Eu abanando a cabeça, o movimento brusco do comboio. Subir as escadas até o nosso prédio parecia escalar uma montanha. O espelho da nossa casa de banho contava que história que o meu corpo já sabia. O meu olho esquerdo estava inchado e fechado, com uma mancha roxa a espalhar-se pela órbita. O meu lábio inferior estava cortado e a sangrar. Quando levantei a camisa, já havia hematomas a formar-se ao longo das minhas costelas em tons de vermelho e roxo. Os meus braços tinham marcas claras dos dedos com que eu tinha sido agarrada. Liguei o chuveiro, deixei a água quente correr e sentei-me no chão da casa de banho, completamente vestida, enquanto o vapor enchia o espaço. Só então me permiti chorar. Silenciosamente e controlada, para não acordar a Britney. Mas ela acordou na mesma. A porta do quarto dela abriu-se, ouvi passos a aproximarem-se e então ela estava na porta da casa de banho, com o rosto pálido. Lauren. Meu Deus, Lauren. Estou bem. Estás a sangrar. Precisamos de ir ao hospital. Não, Lauren, não tenho dinheiro para isso. A minha voz falhou. Não tenho dinheiro para ir às urgências, Brit. Não tenho. Ela agachou-se ao meu lado, com as mãos suspensas, como se tivesse medo de me tocar e causar mais dor. O que aconteceu? Fui assaltada. 2 homens. Levaram tudo. Chamaste a polícia? Não tenho telemóvel. Lembras-te? Tentei sorrir, mas o meu lábio partido fez-me chorar. Não faz mal. Vou apresentar queixa amanhã. A expressão da Britney dizia que ela não acreditava que tudo estava bem, mas ela não discutiu. Em vez disso, ajudou-me a tirar as roupas molhadas, segurou-me enquanto eu tomava banho e fez curativos nos arranhões mais graves com os materiais do nosso kit de primeiros socorros. Quando finalmente me deitei na cama, ela sentou-se ao meu lado no escuro. Não devia ter te deixado sozinho, sussurrou ela. A culpa não foi tua. Mas enquanto estava ali deitado, com cada parte do meu corpo a gritar, não conseguia parar de reviver o momento em que o primeiro homem viu o meu uniforme. O reconhecimento nos seus olhos, a violência deliberada que se seguiu. Não foi por acaso. E de alguma forma, isso tornou tudo infinitamente pior. O sono veio em fragmentos, interrompido pela dor que pulsava nas minhas costelas a cada respiração. Quando o meu despertador tocou às 6 horas, fiquei deitado a olhar para o teto, a contemplar a matemática impossível de faltar ao trabalho. Eu precisava de todos os turnos, de cada dólar. As contas médicas não se importavam se eu tinha sido espancado até quase morrer num beco. 47 mil dólares. Esse número seguia-me como uma sombra, constante e sufocante. Todos os meses, eu pagava um pouco. 300 aqui, 500 quando trabalhava em turnos duplos, mas os juros mantinham a dívida viva, respirando, crescendo. Faltar mesmo que fosse um dia significava ficar ainda mais para trás. Arrastei-me para cima, reprimindo um gemido enquanto as minhas costelas protestavam. O espelho da casa de banho mostrou-me exatamente com o que eu teria de trabalhar. O meu olho esquerdo tinha se transformado numa paleta grotesca de roxo e preto, tão inchado que mal conseguia ver através da fenda. O corte no meu lábio tinha formado uma crosta durante a noite. Contusões floresciam na minha mandíbula, emaçando o rosto como flores violentas. A maquilhagem tornou-se pintura de guerra. Apliquei uma camada espessa de corretivo para parecer uma máscara, embora isso pouco ajudasse a esconder o inchaço. Base em 3 tons diferentes para tentar combinar com a aparência da minha pele. O olho estava sem esperança. Nenhuma quantidade de produto poderia disfarçar aquele dano. Decidi deixar o resto do meu rosto com aparência humana e torci para que as pessoas não olhassem muito de perto. A camisa de manga comprida surgiu por necessidade, apesar do calor de outubro que se instalara na cidade. Cinza carvão, gola alta, cobrindo cada centímetro de dano que eu pudesse esconder. Quando verifiquei meu reflexo uma última vez, parecia alguém usando um disfarce ruim de mim mesma. A Britney já estava na cozinha quando eu apareci, e o seu rosto se contorceu no momento em que me viu. Não, eu disse antes que ela pudesse começar. Eu vou trabalhar. Lauren, você mal consegue andar. Eu consigo andar bem. Uma mentira. Cada passo causava choques no meu lado esquerdo, onde eles me chutaram. E eu preciso do dinheiro. Um dia não vai fazer diferença.
Sim, vai. Servi café numa caneca de viagem. Movimentos cuidadosos e deliberados. Pagamentos a vencer em 2 semanas. Já estou 300 a menos. Ela abriu a boca, fechou-a. Ambas sabíamos a matemática. Ambas vivíamos dentro do mesmo orçamento impossível. Pelo menos deixa-me levar-te, disse ela finalmente. Aceitei porque as escadas do metro pareciam intransponíveis naquela manhã. A mansão estava exatamente como sempre. Linda, imponente, totalmente indiferente ao meu sofrimento. A Britney deixou-me na entrada de serviço com um olhar que dizia que discutiríamos isso mais tarde, depois dirigiu até a garagem. Ela já estaria na cozinha, a preparar o pequeno almoço elaborado que o Giovanni preferia às sextas-feiras. Passei a manhã no piloto automático. Limpar o pó da biblioteca, aspirar o corredor do segundo andar, trocar a roupa de cama dos quartos de hóspedes. Cada tarefa exigia concentração para ser concluída sem agravar os meus ferimentos. Eu me movia lentamente, metodicamente, e evitava todas as superfícies refletoras por onde passava. Por volta do meio-dia, Britney me encontrou dobrando toalhas no armário de roupas de cama. Você está horrível, disse ela sem rodeios. Obrigada. Estou falando sério. Seu rosto está 2 vezes maior do que o normal. Tudo bem, ela se aproximou, baixando a voz. Você pelo menos registrou um boletim de ocorrência? Vou fazer isso depois do trabalho. Outra mentira. O que diria a eles? Que fui assaltada e que os agressores mencionaram o meu empregador. Isso parecia perigoso de maneiras que eu não conseguia explicar. Lauren, preciso terminar o terceiro andar. Peguei o meu carrinho de produtos de limpeza e usei-o como escudo. O Sr. Moretti receberá visitas esta tarde. Tudo precisa estar perfeito. A expressão de Britney sugeria que ela tinha mais a dizer, mas ela me deixou ir. Subi as escadas lentamente, grata pela ausência de pessoas nos andares superiores, onde ninguém me veria a lutar. O escritório de Giovanni era o último da minha lista. Ele normalmente passava as tardes em reuniões no centro da cidade, deixando o seu espaço privado vazio até ao fim da tarde. Bati 2 vezes por hábito, não obtive resposta e entrei. O quarto cheirava a couro e papel envelhecido, com notas do uísque que ele bebia e dos charutos que fumava no terraço. A sua secretária dominava o espaço. Madeira escura polida até brilhar como um espelho. Papéis organizados em pilhas precisas. Eu tinha aprendido o seu sistema ao longo de meses de limpeza. Nunca mexer nos papéis, apenas limpar o pó à volta deles. Nunca tocar no portátil. O decantador de cristal e os copos eram lavados à mão e colocados exatamente onde estavam. Eu estava a limpar o parapeito da janela de volta para a porta quando ouvi passos. O meu coração deu um salto estúpido. Pânico rápido de coelho antes que a lógica se reafirmasse. Apenas outro funcionário à governanta. Franco a verificar se eu precisava de alguma coisa. Mas quando me virei, Giovanni Moretti estava na porta. Ele tinha tirado o paletó, enrolado as mangas da camisa até os cotovelos, cabelo escuro ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. E os seus olhos, aqueles olhos escuros cor de uísque que eu já tinha visto centenas de vezes à distância, estavam fixos diretamente em mim, realmente a ver-me, não através de mim. Desculpe, Sr. Moretti. A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Pensei que estivesse fora esta tarde. Posso voltar mais tarde. O que aconteceu ao seu rosto? A pergunta caiu como um golpe físico. Direta e inevitável. Eu caí. A mentira que eu havia ensaiado. Escadas do metrô. Elas ficam escorregadias quando chove. Ele não respondeu, não se moveu, apenas ficou ali me observando com uma intensidade que me deu arrepios. Então ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um clique silencioso que parecia íntimo demais. Olhe para mim. Não era um pedido, nem exatamente uma ordem, algo entre os dois que me fez obedecer antes mesmo de decidir. Levantei o rosto, deixei-o ver toda a extensão dos danos que a maquilhagem não conseguia esconder. A sua expressão não mudou. Ainda aquela neutralidade cuidadosa que eu observara de longe. Mas algo endureceu na sua mandíbula. Ele atravessou o espaço entre nós em 3 passos medidos e, de repente, estava perto. Demasiado perto. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro a cedro e algo mais escuro, mais caro. Diz-me novamente como caíste. As escadas estavam molhadas. Perdi o equilíbrio. De que lado caíste? A pergunta confundiu-me. O quê?
Esquerda ou direita? De que lado bateu nas escadas? A minha mente ficou confusa. Esquerda, acho. Acha? Ele circulou lentamente como um predador a examinar a presa. E eu lutei contra a vontade de recuar. Mas está a favorecer o lado esquerdo quando respira, protegendo-o. Então, caiu para o lado esquerdo, bateu com o olho esquerdo, partiu o lábio e agora as costelas esquerdas doem. O calor inundou o meu rosto. Sim, é uma queda muito consistente. Ele parou à minha frente novamente. Mostre-me os seus braços, Sr. Moretti, mostre-me. As minhas mãos tremiam enquanto eu pousava o pano de limpeza. Este era o meu empregador. Eu não podia recusar. Não queria, por razões que eu não conseguia examinar muito de perto. Puxei primeiro a manga direita, o braço que tinha sofrido menos danos. Apenas alguns arranhões no antebraço. O outro, eu hesitei. O braço esquerdo contava uma história diferente, mas Giovanni esperou com infinita paciência. E, por fim, eu também subi a manga. Os hematomas eram impressionantes. Marcas perfeitas em forma de dedos circundavam o meu bíceps, onde alguém me agarrou. Roxo, amarelo e vermelho intenso, inconfundíveis. Giovanni ficou a olhar para eles por um longo momento. Quando finalmente falou, a sua voz tinha baixado para algo frio e mortal. Quem fez isso consigo? Eu disse para não fazer isso. A palavra soou como um chicote. Não me minta novamente, Lauren. Isso não é resultado de uma queda. Alguém agarrou-te. Segurou-te. Onde isso aconteceu? O uso do meu nome me chocou e me deixou em silêncio. Eu não sabia que ele sabia meu nome. 8 meses de invisibilidade. E ele sabia o tempo todo. A 3 quarteirões daqui. A verdade veio à tona antes que eu pudesse impedir. Quinta-feira à noite, a caminho do metrô. O que eles levaram? Minha bolsa, meu telemóvel, minha carteira, e então eu não consegui responder. Não consegui encontrar palavras para a violência que se seguiu, a crueldade deliberada. E então ele repetiu, mais suavemente, mas não menos insistente. Eles viram o meu uniforme. A minha voz falhou. Perguntei se eu trabalhava para ti. Eu disse que não, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que eu parei e engoli em seco. Disseram que era uma mensagem. O silêncio que se seguiu parecia perigoso. A mandíbula de Giovanni apertou-se gradualmente. O único sinal visível do que quer que estivesse a acontecer por trás daqueles olhos escuros. Depois, ele dirigiu-se à sua secretária e carregou num botão do telefone. Franco, no meu escritório agora, Sr. Moretti, por favor. Eu comecei. Sente-se. Não quero causar problemas. Sente-se. Não estava zangado, apenas absoluto. A voz de alguém que esperava obediência e a recebia. Sentei-me numa das cadeiras de couro em frente à secretária dele, sentindo-me pequeno e exposto. Giovanni permaneceu de pé, com uma mão apoiada na secretária, olhando para o nada. Franco chegou em poucos minutos. Um homem na casa dos 30 anos, com fios prateados no cabelo escuro e olhos que não perdiam nada. Ele olhou para o meu rosto e ficou imóvel. A 3 quarteirões daqui, disse Giovanni sem preâmbulos. Quinta-feira à noite, 2 homens. Eles viram o uniforme dela e decidiram entregar uma mensagem. A expressão de Franco ficou petrificada. Onde exatamente? Entre a lavandaria e a farmácia, respondi baixinho por volta das 22h15. Temos câmaras nessa área. Vou ver as imagens. Ele olhou para mim novamente e havia algo quase como simpatia nos seus olhos. Pode descrevê-los? Eu descrevi. Homem branco, cabeça rapada, casaco fino, companheiro mais alto, mais largo, nunca falou. Detalhes que eu tinha repetido na minha mente a noite toda. Cole, disse Franco após um momento. Parece ser Darren Cole. Trabalha para os albaneses. A mão de Giovanni cerrou-se em punho sobre a secretária. Encontre-o. Encontre os dois. Quero-os aqui à meia-noite. Considere feito. Franco saiu tão rapidamente quanto tinha chegado. E eu fiquei sozinho com Giovanni novamente. O silêncio prolongou-se de forma insuportável até eu não aguentar mais. Isto não é necessário, disse eu. Estou bem. Foi apenas um assalto. Não foi um assalto. Giovanni finalmente olhou para mim e havia algo na sua expressão que me fez suster a respiração. Não era pena, nem mesmo raiva, exatamente. Era um desafio, um insulto. Eles atacaram-te porque trabalhas para mim, no meu território, na minha rua. Isso torna isto pessoal. Sou apenas uma empregada doméstica. Trabalhas na minha casa. Ele contornou a secretária e sentou-se na cadeira ao lado da minha.
em vez de atrás da secretária. Perto. Igual. Estás aqui há 8 meses. Reparei em algumas coisas, Lauren. Como organizas os livros por autor sem que te peçam. Como nunca fofocas com os outros funcionários. Como aceitas todos os turnos extras que te oferecem. A minha garganta apertou-se. Eu preciso do dinheiro. Eu sei. Contas médicas da sua mãe. Claro, ele sabia. Ele provavelmente sabia tudo sobre todos que trabalhavam para ele. Então, você entende? Ele continuou baixando a voz. Por que não posso deixar isso passar? Se eu permitir que alguém machuque uma das minhas pessoas sem consequências, isso demonstra fraqueza. E fraqueza no meu mundo leva à morte. A menção casual à morte deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti algo completamente diferente. Algo quente e perigoso que não tinha lugar nesta situação. O que vais fazer com eles? Perguntei. O que precisa ser feito? Ele levantou-se e estendeu-me a mão. Vem, não vais limpar mais nada hoje. Vais descansar num dos quartos de hóspedes até que isto seja resolvido. Peguei na mão dele antes de decidir. O seu aperto era firme, cuidadoso, e ele puxou-me para cima com uma força sem esforço. Por um momento, ficamos muito próximos, a mão dele ainda segurando a minha, e o ar entre nós parecia carregado com algo que eu não compreendia. Então, ele soltou-me e deu um passo para trás. Seguiu pelos corredores que eu tinha limpado milhares de vezes, mas tudo parecia diferente agora. Eu não era mais invisível. Gavani Moretti viu-me, sabia o meu nome e por razões que eu não conseguia compreender. Isso mudou tudo. O quarto de hóspedes que Giovanni me mostrou era maior do que o meu quarto em casa. Paredes creme, janelas do chão ao teto, com vista para o jardim, móveis que pareciam pertencer a um museu. Fiquei parada na porta, sentindo-me profundamente deslocada. Sente-se, disse Giovanni, apontando para uma cadeira estofada perto da janela. Franco vai precisar de tempo para obter as imagens de segurança. Quero que descanse até lá. Devo terminar o meu trabalho. Não era uma sugestão. O seu tom não permitia discussão. Está ferida. Vai descansar. Ele saiu antes que eu pudesse protestar mais. A porta fechou-se com um clique silencioso e definitivo. Afundei-me na cadeira porque as minhas pernas tremiam e as minhas costelas doíam a cada movimento. Através da janela, observei as sombras alongarem-se pelo jardim, enquanto a tarde dava lugar ao entardecer. A Britney apareceu 20 minutos depois, trazendo uma bandeja com chá e sanduíches que eu não tinha pedido. Ela colocou-a na mesinha lateral e sentou-se no braço da minha cadeira. Ok, o que diabos estava a acontecer? Ela manteve a voz baixa. Giovanni Moretti acabou de te acompanhar pessoalmente até o andar de cima. Franco está a correr por aí com cara de quem levou um pontapé no cão. E tu estás sentada no melhor quarto de hóspedes como se fosses realmente uma hóspede em vez de funcionária. Ele sabe sobre o ataque. Como? Ele viu o meu rosto, fez perguntas. Eu não podia continuar a mentir. Peguei a chávena de chá. Mais para ter algo para fazer com as mãos do que por sede. Brit, eles reconheceram o meu uniforme. Os homens que me atacaram sabiam que eu trabalhava aqui. O rosto dela empalideceu. É por isso que o Giovanni está a levar para o lado pessoal. Sim, bebo um gole do chá. Está muito quente, queimando o meu lábio já rachado, mas agradeço a distração. Ele disse que é um insulto para ele e que não pode deixar isso impune. Britney ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, trabalho aqui há 2 anos e nunca o vi assim. Como assim? Concentrado, zangado, mas com uma raiva fria. Do tipo que é mais perigoso do que gritar. Ela estudou-me com aqueles 2 olhos de irmã que tudo sabem. Ele usou o teu nome. Lauren, ele chama-me de cozinheira. Todos os outros são funcionários. Ele sabe os nossos nomes. Ele sabe tudo, mas não os usa. Distância, sabe? Mas ele usou o seu antes que eu pudesse responder a essa observação profundamente desconfortável. Alguém bateu à porta. Franco entrou carregando um laptop e uma pasta de papelão. A sua expressão era sombria. Temos as imagens, disse ele sem preâmbulos. O Sr. Moretti quer que você confirme a identificação. Seguiu escada abaixo até o escritório de Giovanni. Britney seguia atrás de nós como uma sombra protetora. A sala parecia diferente agora, carregada de propósito em vez de luxo vazio. Giovanni estava lá atrás da sua secretária, sem casaco,
mangas arregaçadas, parecendo em todos os aspectos o homem perigoso que eu sempre suspeitei que ele fosse. Franco abriu o portátil e inclinou o ecrã na minha direção. Imagens granuladas a preto e branco mostravam uma esquina que eu reconheci. A hora marcada era 22h14 de quinta-feira. Eu me vi entrando em cena, com o capuz levantado contra a chuva, a cabeça baixa. Então, duas figuras surgiram do beco. Meu estômago revirou. Mesmo com a baixa qualidade do vídeo, eu os reconheci. São eles, disse baixinho. Franco pausou a imagem e ampliou o rosto do primeiro homem. Tem a certeza? Sim. Foi ele que me agarrou e perguntou sobre o meu uniforme. Giovanni inclinou-se para a frente, estudando a imagem congelada com um olhar predatório. Darren Cole, um pequeno capanga da Operação Albanesa. Trabalha com cobranças, intimidação. Ele olhou para Franco. O outro, Victor, algo croata, eu acho. Musculoso contratado. Franco tirou fotografias da pasta e espalhou-as pela secretária. Cole está no nosso radar há meses. Ele faz parte da gangue de Krasniqi, que está a invadir a parte baixa de Manhattan. Krasniqi. Giovanni pronunciou o nome como se fosse um palavrão. Então, isso não foi aleatório. Jogo de território. Franco confirmou. Eles estão a testar limites, atacando o teu pessoal para ver se tu vais responder. Eu ouvi-os a discutir violência, território e jogos de poder, como se estivessem a analisar uma partida de xadrez. O distanciamento clínico deveria ter me assustado. Em vez disso, senti-me estranhamente distante, como se estivesse a assistir a uma peça, em vez de participar da minha própria vida. O que vais fazer? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Ambos os homens olharam para mim. A expressão de Giovanni suavizou-se ligeiramente. Encontra-os. Traz-os aqui. Deixa claro que tocar em alguém sob a minha proteção tem consequências. Não precisas fazer isso por minha causa. A minha voz soou fraca, até aos meus próprios ouvidos. Não sou ninguém, apenas alguém que limpa a tua casa. Giovanni contornou a secretária com uma lentidão deliberada, cada passo medido e decidido. Parou diretamente à minha frente, perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Trabalhas na minha casa, disse ele, com uma voz baixa e intensa. Estás aqui há 8 meses. Reparei como dobras os jornais para que as manchetes fiquem viradas para cima. Como regas as orquídeas na biblioteca todas as terças-feiras, porque sabes que elas precisam de cuidados constantes. Como nunca te queixas, nunca pedes nada, apenas fazes o teu trabalho com competência silenciosa. O calor inundou o meu rosto. Você percebe isso? Eu percebo tudo no meu mundo, Lauren, e você faz parte dele, quer perceba isso ou não. Ele olhou para Franco. Reúna uma equipa, 6 homens. Encontre o Cole e traga-o até mim. O croata também, se conseguir localizá-lo. Feito. Franco fechou o portátil. E a rapariga? Ela fica aqui esta noite, quarto de hóspedes no 2º andar. A irmã dela também. Espera, eu comecei. Giovanni levantou a mão, silenciando-me. Isto não é negociável. Aqueles homens sabem que trabalhas aqui. Sabem como és. Até eu resolver esta situação, não vais andar sozinha pelas minhas ruas. Não posso simplesmente ficar aqui. Tenho uma vida, um apartamento, contas para pagar. As tuas contas estarão lá amanhã. O seu tom não admitia discussão. Esta noite estás sob o meu teto e a minha proteção. Aceita isso. A palavra proteção pairou no ar entre nós. Esperava implicações que eu não estava pronta para examinar. Mas o cansaço e a dor estavam a me dominar, arrastando meus ossos até que ficar de pé parecia um esforço insuperável. Tudo bem, eu disse. Uma noite, a expressão de Giovanni mudou para algo que poderia ser satisfação. Franco, faça os preparativos. Quero atualizações a cada hora. Franco saiu e eu me vi sozinha com Giovanni novamente. Ele observou-me com aquela intensidade inquietante, como se estivesse a catalogar cada microexpressão. Por que trabalhas tanto? Perguntou de repente. Os turnos duplos, as horas extras. A maioria das pessoas faz o mínimo. Tu fazes tudo. Pensei em mentir, mas decidi que ele provavelmente já sabia. Dívidas médicas. A minha mãe morreu há 2 anos, cancro. As contas não pararam com ela. A compreensão passou pelo seu rosto.
Quanto? Isso não é da tua conta. Quanto, Lauren? O uso do meu nome novamente, como se ele estivesse experimentando, testando como soava em sua boca. 47 mil, mais ou menos. Ele absorveu essa informação com um único aceno de cabeça. E você está pagando isso com o salário de uma empregada doméstica. Não tenho muita escolha. Sempre há uma escolha. Ele foi até a janela e ficou olhando para o jardim que escurecia. Você poderia ter declarado falência, se livrado da dívida. Não sou assim. Não, ele olhou para mim. Não é assim. Você honra suas obrigações mesmo quando elas estão destruindo você. Isso é raro. Antes que eu pudesse responder, Britney apareceu na porta com um ar incerto. Desculpem interromper, a empregada doméstica disse que eu deveria me instalar no quarto ao lado do Lawrence. Sim? Giovanni endireitou-se. Vocês dois vão ficar esta noite. Amanhã vamos reavaliar a situação. Britney olhou para mim, sobrancelhas levantadas em silenciosa pergunta. Eu acenei levemente com a cabeça e ela desapareceu pelo corredor. Eu devo ir, eu disse. Deixar você trabalhar. Mais uma coisa. Giovanni atravessou a sala até a sua secretária, escreveu algo num bloco de notas, arrancou a folha e ainda entregou um número de telefone escrito em letra forte e precisa. A minha linha direta. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, ligue-me imediatamente. Nada vai acontecer. A sua casa é praticamente uma fortaleza. Mesmo assim, ele fechou os meus dedos em torno do papel. Guarde-o consigo. A sua mão permaneceu na minha por meio segundo, demasiado tempo quente e sólida antes de me soltar e recuar. O breve contato deixou a minha pele formigando. Obrigada, consegui dizer. Não me agradeças ainda. A noite ainda não acabou. Deixei-o ali, de pé no seu escritório, rodeado por provas da violência que estava a planear, e subi as escadas até o quarto de hóspedes, onde a Britney esperava. Ela olhou para o meu rosto e puxou-me para um abraço cuidadoso, atenta aos meus ferimentos. Isto é uma loucura, sussurrou ela. Eu sei que ele está atrás deles por tua causa. Eu sei, Lauren. Ele é. Eu sei, Brit. Eu sei o que ele é. Eu sei o que ele vai fazer. Afastei-me, encontrei o seu olhar preocupado e não consigo sentir-me mal com isso. Essa admissão pairou entre nós, carregada de implicações que nenhuma de nós queria expressar. A Britney ajudou-me a tirar a minha roupa de trabalho e suspirou quando viu a extensão dos hematomas nas minhas costelas e nas minhas costas. Ela não disse nada, apenas pegou num pijama da cômoda, de seda, caro, deixado por algum hóspede anterior, e ajudou-me a vestir-me como se eu fosse feita de vidro. Sentamo-nos juntas na cama enorme e contei-lhe tudo. O ataque, a reação de Giovanni, a investigação de Franco, as imagens de segurança. Ela ouviu sem interromper, processando tudo com a mesma calma pragmática que aplicava em tudo. Então, o que acontece agora? Ela finalmente perguntou. Pensei na fúria fria de Giovanni, na violência eficiente de Franco, no poder cuidadosamente controlado que percorria esta casa como eletricidade por fios. Pensei em como eu deveria estar aterrorizada, mas em vez disso senti algo mais próximo de alívio. Agora, eu disse. Esperamos. Pela janela, a noite havia caído completamente. Em algum lugar da cidade, homens armados estavam caçando as pessoas que me machucaram. E eu estava deitada em um pijama de seda em uma mansão, protegida por alguém que comandava exércitos com um sussurro. O mundo havia mudado de eixo no espaço de uma única tarde, e eu suspeitava que nunca mais voltaria ao normal. O sono se recusava a chegar. Deitada na cama desconhecida, eu ficava olhando para as sombras que dançavam no teto, ouvindo a respiração constante de Britney no quarto ao lado. Cada vez que fechava os olhos, via as imagens novamente. Imagens granuladas de mim mesma sendo encurralada, atacada, deixada a sangrar na chuva. As minhas costelas latejavam a cada respiração. Um metrônomo de dor acompanhando o ritmo dos meus pensamentos acelerados. Por volta das 2 da manhã, ouvi vozes baixas e urgentes vindas de algum lugar abaixo. Em seguida, o som distinto de uma porta pesada a fechar. Não foi um estrondo, foi controlado, deliberado. Eu deveria ter ficado na cama, deveria ter puxado o cobertor sobre a cabeça e fingido que não tinha ouvido nada. Em vez disso, dei por mim a andar descalço sobre o tapete felpudo, abrindo a porta do quarto com cuidado e silêncio.
O corredor estendia-se à minha frente, iluminado por uma luz subtil no chão que projetava tudo em tons de âmbar. As vozes vinham do escritório do Giovanni. O meu coração batia forte enquanto descia as escadas. Cada passo medido e silencioso. Eu tinha limpado essas escadas dezenas de vezes, sabia quais tábuas rangiam, quais secções do corrimão estavam soltas. Agora, esse conhecimento servia a um propósito diferente enquanto eu descia para o primeiro andar escuro. A luz espalhava-se por baixo da porta do escritório, uma linha dourada contra a madeira polida. Aproximei-me como se fosse um animal selvagem. Devagar, com cautela, mal respirando. A porta estava ligeiramente entreaberta, o suficiente para ver o interior se me posicionasse corretamente. O que vi fez o meu sangue gelar. 2 homens ajoelhavam-se no centro da sala, com as mãos amarradas atrás das costas. Reconheci-os imediatamente, apesar do sangue nos rostos, da cabeça rapada e da constituição mais robusta do companheiro. Os homens que me atacaram. Franco estava de pé ao lado, de braços cruzados, com uma expressão esculpida em granito. 2 outros homens que eu não reconhecia flanqueavam a porta, com armas visíveis na cintura. E Giovanni estava sentado na sua cadeira de couro, perfeitamente imóvel, observando os homens ajoelhados com a atenção concentrada de um predador estudando a presa. Eu não sabia, o Sr. Moretti, o homem careca, Cole, como Franco o chamava, falava rapidamente. As palavras saíam às pressas. Juro que não sabíamos que ela era sua. Kneak apenas disse para enviar uma mensagem. Fazer algum barulho no seu território. Devíamos espancar algumas pessoas. Nada sério. Nada sério. A voz de Giovanni era suave. Assustadoramente suave. Tu colocaste as mãos em alguém sob a minha proteção e chamas isso de nada sério. Era para ser apenas um aviso. Mostrar que podíamos chegar às tuas ruas quando quiséssemos. Os olhos de Cole se moviam rapidamente entre Giovanni e Franco, procurando por misericórdia que ele não encontraria. Não era para machucarmos ninguém de verdade. Apenas assustá-los. Assustá-los. Giovanni levantou-se lentamente. Cada movimento preciso e controlado. Ele atravessou a sala para ficar diretamente à frente de Cole, olhando para o homem ajoelhado. Diz-me uma coisa. Quando viste o uniforme dela, quando percebeste que ela trabalhava na minha casa, o que pensaste que iria acontecer? Nós pensamos. Cole gaguejou. Kresnik disse que tu irias recuar, que estavas a ficar mole, que tomar Brooklyn estava a tornar-te fraco, a dispersar-te demais. Kresnik estava errado. Giovanni agachou-se, ficando ao nível dos olhos de Cole. Tu sabes o que ela faz aqui? Ela limpa, ela dobra toalhas, ela arranja flores. Ela tem 27 anos e trabalha em 2 turnos para pagar as contas médicas da sua mãe falecida. E tu espancaste-a até ela ficar inconsciente na chuva por causa de política. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo da minha posição junto à porta, eu podia sentir o peso dele, pesado e sufocante. Então Giovanni fez a pergunta e a minha respiração ficou presa na garganta. Quem fez isso contigo? A voz dele era pouco mais que um sussurro, mas carregava mais ameaça do que qualquer grito poderia ter. Cada palavra caía como uma pedra em águas calmas, criando ondulações de pavor que se espalhavam pela sala. Fui eu. A voz de Cole quebrou. Fui eu. Victor assegurou, mas eu a bati. Sinto muito, senhor. Moretti, sinto muito. Sente muito. Giovanni não se moveu. Não piscou. Estás arrependido porque foste apanhado. Porque estás aqui ajoelhado em vez de dormir tranquilamente no buraco de onde saíste. Estás arrependido porque sabes o que vem a seguir? Ele levantou-se, virou as costas para o homem ajoelhado e caminhou até a sua secretária. A indiferença casual era, de alguma forma, mais assustadora do que qualquer demonstração de raiva teria sido. Franco, o tom de Giovanni mudou para puro profissionalismo. Leva-os. Faz isso de forma limpa. Quero que Krennic receba uma mensagem, mas não quero corpos a aparecer no porto a criar problemas com a polícia portuária. Entendido? Entendido. Franco fez um gesto para os outros homens, que avançaram para puxar Cole e Victor para que se levantassem. Espera. Cole lutou contra as mãos que lhe agarravam os braços. Por favor, Sr. Moretti. Eu tenho família. Ela também tinha. Giovanni não se virou. A mãe dela morreu de cancro. A irmã dela trabalha na minha cozinha. Ela tem pessoas que a amam.
pessoas que dependem dela, tal como você diz ter. A diferença é que ela nunca agrediu ninguém. Ela só tentava ir para casa depois de trabalhar um turno duplo. Levem-nos. Recuei antes de poder ver mais, encostando-me à parede ao virar da esquina, com o coração a bater tão forte que achei que eles iriam ouvir. Passos aproximaram-se e eu fiquei completamente imóvel enquanto Franco e os seus homens conduziam os prisioneiros, dirigindo-se para o que eu supus ser uma saída dos fundos. Cole agora chorava. Soluços silenciosos e desesperados que me reviraram o estômago, apesar de tudo. A porta do escritório fechou-se com um clique. Esperei até os passos desaparecerem completamente antes de subir as escadas. As minhas pernas tremiam tanto que tive de me apoiar no corrimão. De volta ao quarto de hóspedes, sentei-me na beira da cama, com as mãos a tremer. Acabara de ver Giovanni Moretti condenar 2 homens à morte com calma, eficiência e menos emoção do que eu usaria para pedir um café. E a pior parte, a parte que deveria ter me aterrorizado, mas que em vez disso me deixou com uma sensação estranha de vazio, foi que não consegui importar-me. Eles tinham me espancado até eu ficar inconsciente, deixaram-me a sangrar num beco e agora iriam pagar por isso. Eu deveria ter sentido culpa, horror, algum tipo de repulsa moral por ser cúmplice da violência. Em vez disso, não senti nada além de uma espécie de satisfação fria. As horas passaram. Observei pela janela enquanto SUVs pretos se afastavam da casa, os faróis cortando a escuridão antes do amanhecer. 3 veículos movendo-se em formação, transportando homens armados e prisioneiros amarrados com abraçadeiras plásticas para o destino que Giovanni havia determinado para eles. Perguntei-me se eu tinha acabado de me tornar cúmplice de um homicídio. Perguntei-me se me importava. O céu começava a clarear quando uma batida suave soou à minha porta. Vestira um roupão por cima do pijama emprestado. E quando abri a porta, Giovanni estava ali, segurando 2 chávenas de café. Ele parecia cansado. Era a primeira vez que eu via um sinal de cansaço em sua fachada cuidadosamente controlada. "Eu te acordei?" Ele perguntou. Eu não conseguia dormir. Ele assentiu sem surpresa e estendeu uma das xícaras. Eu a peguei, nossos dedos se tocando brevemente durante a troca. O café estava perfeito, com leite e açúcar nas proporções exatas que eu preferia. Claro, ele sabia de tudo. "Posso entrar?" ele perguntou. Eu dei um passo para trás, deixando-o entrar. Ele dirigiu-se à cadeira junto à janela, a mesma que eu ocupava há horas, e eu sentei-me na beira da cama. O que lhes aconteceu? A pergunta surgiu antes que eu pudesse reconsiderar. Giovanni estudou-me por cima da borda da sua chávena de café, os olhos escuros avaliando-me. "Eles pagaram pelo seu erro. Isso não é uma resposta. É a única de que precisas." A sua voz era gentil, mas firme. "Não queres detalhes, Lauren. Confia em mim." "Como sabes o que eu quero? Porque já vi esse olhar antes. O que estás a ter agora? O que diz que estás a tentar descobrir se deves sentir-te culpada por não te sentires culpada?" Ele pousou a chávena na mesinha lateral. "Não faças isso. Aqueles homens fizeram escolhas. Eles lidavam com violência. Sabiam dos riscos. Bebiam um gole do meu café, deixando o calor penetrar nas minhas mãos, afastando um pouco do frio que se instalara nos meus ossos. Eu deveria ter medo de ti, provavelmente. Mas não tenho. Eu sei." Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, e por um momento parecia menos um chefe do crime e mais um homem carregando fardos pesados. "Como te sentes?" "Honestamente, as minhas costelas doem. O meu rosto dói. Tudo dói." Toquei no meu olho inchado com cuidado, mas sentia-me mais segura do que desde quinta-feira à noite. A satisfação passou rapidamente pelo seu rosto. Apareceu e desapareceu. "Ótimo. É isso que importa." Ele atravessou o espaço entre nós em 2 passadas. "Deixa-me ver." Inclinei o rosto para cima e os dedos dele roçaram a minha mandíbula, virando a minha cabeça para captar a luz da manhã que entrava pela janela. O seu toque era cuidadoso, quase profissional. Mas havia algo mais por trás disso, algo que fez a minha pele formigar e a minha respiração parar. "O inchaço diminuiu um pouco", observou ele, "mas precisa de uma avaliação médica adequada. O Dr. Caruso está à nossa espera às 9 horas. Não tenho dinheiro para isso. Eu não estava a perguntar sobre as suas finanças." O seu polegar traçou a borda da contusão na minha maçã do rosto com uma gentileza inesperada.
Isto aconteceu por minha causa, porque você trabalha na minha casa, na minha rua. Isso torna isso minha responsabilidade. Não é assim que a responsabilidade funciona. É no meu mundo. Ele retirou a mão e eu imediatamente senti falta do seu calor. Vista-se, vista algo confortável. Partimos dentro de 1 hora. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Pelo que vale, disse ele baixinho. Para mim, não és apenas uma empregada. Nunca foste. Depois, foi-se embora, deixando-me sozinha com aquelas palavras a ecoar na minha cabeça e o café a arrefecer nas minhas mãos. Através da janela, a luz do dia invadia a cidade, pintando tudo em tons de dourado e rosa. Em algum lugar lá fora, 2 homens que me magoaram enfrentavam consequências que eu não conseguia imaginar. E ali estava eu, sentada numa mansão que deveria parecer uma jaula, mas que, em vez disso, parecia um refúgio, a beber café feito exatamente como eu gostava, por um homem que comandava a morte com um sussurro. O mundo tinha mudado novamente da noite para o dia, e ali estava eu, sentada num pijama de seda emprestado, a ver o sol nascer sobre uma cidade cheia de violência e beleza. Percebi que tinha mudado com ele. Giovanni insistiu que partíssemos dentro de 1 hora, e eu não tinha energia para discutir. Britney ajudou-me a vestir jeans e uma camisola bordô macia que ela tinha trazido do nosso apartamento, movendo-se ao meu redor com eficiência cuidadosa, sem mencionar os eventos da noite anterior. Nós duas sabíamos o que tinha acontecido. Nenhuma de nós queria dizer isso em voz alta. O SUV que esperava lá fora era elegante e preto, com vidros escuros o suficiente para esconder quem estivesse sentado dentro. Giovanni segurou a porta traseira aberta e eu entrei, reprimindo um grito quando as minhas costelas protestaram com o movimento. Ele deslizou ao meu lado, não à minha frente, nem na frente com o motorista, mas bem ali no banco de trás, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cedro e colônia cara. Não precisas de vir, disse eu quando ele fechou a porta. Manda-me com o Franco. Ou eu vou. Final absoluto. Ele entrou com o SUV no trânsito com a confiança fácil de alguém que passou anos a navegar pelas ruas de Manhattan. O Dr. Caruso está à espera de nós dois. A viagem deveria ter sido estranha. Em vez disso, o silêncio instalou-se entre nós como algo quase confortável. Observei a cidade passar pelo vidro escuro. Tentei não pensar em quanto custaria uma consulta médica privada. Quantos meses de pagamentos eu acrescentaria à minha dívida já impossível? Para de calcular, disse Giovanni sem olhar para mim. Eu não estava. Tu estavas. Quase consigo ouvir-te a fazer contas. Ele olhou brevemente para mim. Seja o que for que estejas preocupado, não estejas. Isto não é uma despesa tua. Não posso deixar-te pagar por... Tu não estás a deixar-me fazer nada. Estou a fazer isso porque alguém foi atacado na minha rua, no meu território, vestindo o uniforme da minha casa. Isso torna isso minha responsabilidade. As suas mãos apertaram ligeiramente o volante. Além disso, trabalhas para mim. Considera isso uma compensação trabalhista. Não é assim que funciona a compensação trabalhista. É assim que funciona a minha. A clínica ocupava o 2º andar de um prédio comum em Murray Hill. Sem placa na porta, sem indicação de que fosse outra coisa além de escritórios. Giovanni me conduziu por uma entrada privada. Subi as escadas lentamente, cada degrau uma nova lembrança da noite de quinta-feira. O Dr. Caruso tinha talvez 60 anos, cabelos grisalhos e mãos que pareciam pertencer a um cirurgião. Ele examinou meu rosto com distanciamento clínico, palpando o inchaço ao redor do meu olho, verificando as respostas das minhas pupilas. Nenhum sinal de fratura orbital, disse ele, fazendo anotações em um tablet. Danos significativos nos tecidos moles, mas vai sarar. Como está a sua visão? Embaçada no olho esquerdo, mas está a melhorar. Ótimo! Agora as costelas. Ele apontou para uma mesa de exame. Tire a camisa. Pode ficar com o sutiã. Hesitei, bem consciente de que Giovanni estava encostado na parede observando. O Dr. Caruso percebeu o meu desconforto. Senhor Moretti, talvez eu fique. O tom de Giovanni não permitia discussão, mas ele virou-se para a janela, oferecendo-me um pouco de privacidade. Tirei a camisola com cuidado, tentando não soltar um grito quando o movimento puxou o tecido danificado. As contusões tinham amadurecido durante a noite,
assumindo tons espetaculares de roxo e amarelo, espalhando-se pelo meu lado esquerdo como uma aquarela grotesca. A máscara profissional do Dr. Caruso caiu por um momento. Cristo! Então ele voltou a ser profissional, pressionando cuidadosamente ao longo das minhas costelas. Quando ele chegou à cesta, não consegui conter a inspiração brusca. Calma, murmurou ele. Provavelmente fraturada. Vamos fazer um raio-x para confirmar. A máquina portátil surgiu de uma sala lateral e durante os 10 minutos seguintes mantive várias posições desconfortáveis enquanto tentava não chorar de dor. Giovanni tinha se virado e sentia o seu olhar sobre mim como um peso físico. O raio-x confirmou. A minha sexta costela do lado esquerdo tinha uma fratura limpa. Não estava deslocada, o que, segundo o Dr. Caruso, significava que iria sarar sem cirurgia, mas levaria tempo. No mínimo 6 semanas. Ele envolveu o meu tronco numa ligadura de compressão que facilitava a respiração, receitou analgésicos que eu sabia que não tinha dinheiro para comprar e anti-inflamatórios que provavelmente custariam metade do meu aluguer. Nada de levantar pesos, disse ele, digitando as receitas no seu tablet. Nada de exercícios extenuantes. Se a dor piorar ou se tiver dificuldade em respirar, ligue-me imediatamente. Ele olhou para Giovanni. Ela precisa de descanso. Descanso a sério. Não trabalhar com isso. Descansar. Ela vai descansar. Giovanni aceitou as receitas que o Dr. Caruso imprimiu. Vou garantir isso. Quando o Dr. Caruso foi pressionar um botão na mesa de exame, ajustando-a com mais força do que o necessário, eu estremeci com o solavanco repentino. Giovanni atravessou a sala em 3 passos. Cuidado, não era um pedido, nem uma ameaça. Algo entre os dois que fez o Dr. Caruso parar e acenar com a cabeça. Claro, as minhas desculpas. O pagamento ocorreu enquanto eu me vestia. Feito em voz baixa, não consegui ouvir direito quando saí de trás da tela de privacidade. Giovanni estava a guardar a carteira e o Dr. Caruso estava a entregar-me um saco com as receitas já preenchidas. Mantém os medicamentos aqui? Perguntei. 4 pacientes especiais. A expressão Dr. Caruso sugeria que ele não queria dar mais detalhes. Tome um dos comprimidos brancos a cada 6 horas para a dor. Os azuis são anti-inflamatórios. 2 vezes ao dia com comida. Ligue se precisar de alguma coisa. De volta ao SUV, olhei para o saco de receitas no meu colo. Quanto custou isso? Não é da tua conta, Giovanni. Lauren. Ele virou-se para mim, com uma mão apoiada no volante. Deixa-me perguntar uma coisa. Se a Britney tivesse sido atacada da mesma forma que tu, se ela tivesse sido espancada até ficar inconsciente no meu território, tu gostarias que ela se preocupasse com contas médicas? Isso é diferente. Como? Abri a boca, fechei-a. Não consegui encontrar uma resposta que não soasse vazia. Trabalhas na minha casa há 8 meses, continuou ele, agora com uma voz mais suave. Sei coisas sobre ti. Como organizas os livros da biblioteca por autor, mesmo que ninguém te tenha pedido. Como dobras os jornais para que as manchetes fiquem viradas para cima. Como regas as orquídeas todas as terças-feiras, porque elas precisam de cuidados constantes. Ele fez uma pausa. Como nunca te queixas, nunca pedes nada. Apenas apareces e fazes o teu trabalho com o tipo de competência silenciosa que a maioria das pessoas não nota. Tu notaste? As palavras saíram pouco acima de um sussurro. Ele olhou para mim uma vez, uma admissão silenciosa. Eu reparei nas coisas, Lauren. A viagem de volta para a mansão passou em silêncio, mas parecia diferente do que antes. Carregada como se algo não dito estivesse a se formar entre nós, pressionando contra os limites do carro. Quando chegamos, Giovanni ordenou que eu descansasse pelo resto do fim de semana. Sem trabalho, sem limpeza, apenas recuperação. Britney apareceu com chá e sopa, cuidando de mim como uma mãe galinha, até que eu a lembrei que eu era a irmã mais velha. Mas mesmo enquanto protestava, senti um calor no peito pela preocupação dela. O que me surpreendeu foi o Giovanni. Durante todo o sábado e domingo, ele apareceu em intervalos estranhos, sempre com alguma desculpa, sempre breve, mas presente. Ele trouxe comida quando a Britney estava ocupada na cozinha. Verificou se eu tinha tomado os meus medicamentos, ajustou as almofadas quando me viu a fazer uma careta de dor. Cada interação era cuidadosa, controlada, mas por baixo desse controlo cuidadoso, sentia algo mais. Algo que fazia o meu pulso acelerar sempre que ele entrava na sala. No domingo à noite,
Encontrei-me no terraço, o mesmo que eu tinha limpado dezenas de vezes, admirando o jardim abaixo enquanto esfregava móveis nos quais eu nunca esperava realmente sentar. Agora, eu ocupava uma das cadeiras de ferro forjado, enrolada num cobertor contra o frio de outubro, observando o pôr do sol sobre a cidade. Giovanni saiu da casa carregando 2 copos e um charuto. Ele me entregou um copo. O chá estava preparado exatamente como eu gostava e ele sentou-se na cadeira ao meu lado. Como te sentes? Perguntou, acendendo o charuto com facilidade. Dorida, mas melhor. Bebo o chá, deixo o calor penetrar nas minhas mãos. A medicação ajuda. Ótimo. Ele exalou fumo que se enrolou no ar da noite, dissipando-se no crepúsculo. O doutor Caruso diz: vais curar-te completamente. Sem danos permanentes. Fisicamente, pelo menos. Ele virou-se para me olhar. A sério? Olhe para mim. Olhos escuros a procurar. Tem medo de quê? De voltar lá fora, de andar novamente por aquelas ruas. Considerei a pergunta seriamente. Eu estava com medo. A noite de quinta-feira repetia-se na minha mente. A chuva, o beco, as mãos a agarrar-me. Mas por baixo do medo havia outra coisa, algo mais difícil. Não, disse finalmente. Estou zangado. Ótimo. A raiva é útil. O medo torna-te fraco. A raiva torna-te perspicaz. Sentamo-nos num silêncio confortável, observando o céu passar de dourado a roxo e a azul profundo. Finalmente fiz a pergunta que vinha a formar desde sexta-feira. Por que assumiste o negócio do teu pai? Podias ter feito qualquer coisa, sido qualquer coisa. Giovanni ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não iria responder. Então, meu pai morreu quando eu tinha 22 anos. Ataque cardíaco, repentino e violento. Ele me deixou um império construído ao longo de 40 anos e 200 famílias que dependiam de nós para trabalho, proteção, justiça que a lei não proporcionava. Ele observou o charuto olhando para o brilho da brasa. Eu poderia ter ido embora, vendido tudo, mudado para a Europa, vivido do dinheiro. Mas essas famílias teriam sido absorvidas por rivais ou deixadas à própria sorte numa cidade que não perdoa fraquezas. Então, escolheu a responsabilidade em vez da liberdade. Escolhi a honra em vez da comodidade. Ele olhou para mim. E você? Por que trabalha tanto? Os turnos duplos, as horas extras, é mais do que apenas pagar as contas. A dívida médica, o número que me assombrava. Respirei fundo, senti as costelas enfaixadas doerem e contei-lhe sobre o cancro da minha mãe, os tratamentos que prometiam esperança, mas só traziam mais dor. As contas que chegaram após o funeral dela como acusações, uma dívida de $47 mil que me perseguiria por anos. Giovanni ouviu sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ele simplesmente acenou com a cabeça. Esse tipo de dívida é feito para ser impossível de pagar. Ele disse que eles sabem que a maioria das pessoas pagará o mínimo para sempre, alimentando a máquina dos juros. É extorsão legal, talvez, mas ainda assim é minha responsabilidade pagar, porque honras as tuas obrigações. A maneira como ele disse isso, como se fosse uma virtude em vez de um fardo, fez minha garganta lá apertar. A noite já havia caído completamente. Estrelas surgiam no céu, apesar das luzes da cidade. Giovanni se aproximou e ajustou o cobertor que havia escorregado do meu ombro, seus dedos roçando meu pescoço, com uma gentileza inesperada. Você deve descansar, disse ele. Amanhã discutiremos arranjos de longo prazo. Arranjos? Não vais voltar a andar sozinha para casa à noite. Não por enquanto, disse ele, levantando-se e apagando o charuto. Vamos pensar em algo que não te faça sentir enjaulada. Ele deixou-me ali no terraço, com a cidade a estender-se abaixo como uma promessa cintilante. E pela primeira vez desde quinta-feira à noite senti algo além de dor ou raiva. Senti-me vista, protegida, como se talvez impossivelmente fosse importante para alguém que poderia mover montanhas com uma palavra. A segunda-feira de manhã chegou com notícias que se espalharam pela mansão como um terremoto. Na segunda-feira, depois do almoço, a Britney encurralou-me na sala de descanso. Tu registraste a queixa? Perguntou ela. Eu disse a verdade. Os homens de Franco já tinham entregue os agressores a Giovanni. Entrar numa delegacia com o nome dele nos meus hematomas era como pintar um alvo nas minhas costas. O RH registrou um incidente interno. E Rosa me fez assinar. Não era justiça, mas era mais seguro por enquanto. Eu soube primeiro pela governanta. Rosa,
Eu precisava evitar esse nome. Ouvi pela primeira vez da Rosa, a governanta-chefe, que sussurrou para outro membro da equipa no corredor fora do escritório do Giovanni. 3 estabelecimentos albaneses foram atacados no fim de semana. Uma operação de jogo no Queens, um restaurante que servia de fachada para lavagem de dinheiro no Brooklyn e um armazém perto das docas que todos sabiam que armazenava contrabando. Ninguém morreu, mas a mensagem era inequívoca. Giovanni Moretti tinha respondido ao ataque contra mim com precisão cirúrgica. Voltei ao trabalho apesar dos protestos de Britney e das objeções gritantes do meu corpo. A compressa à volta das minhas costelas facilitava a respiração, mas cada inspiração profunda lembrava-me a noite de quinta-feira. Sempre que me virava demasiado depressa, uma dor lancinante percorria o meu lado esquerdo como um raio. Giovanni encontrou-me no corredor do segundo andar, a polir um espelho que mal conseguia alcançar sem ofegar. "O que estás a fazer?" A sua voz era baixa, controlada, mas eu percebi o descontentamento por trás dela. "O meu trabalho. Você deveria estar a descansar." Descansei o fim de semana todo. Preciso trabalhar. Mantive o foco no espelho, observando o reflexo dele em vez de me virar para encará-lo. As contas não se pagam sozinhas. Ele atravessou o espaço entre nós em 3 passos, tirou o pano de limpeza da minha mão e o colocou de lado. Sem levantar pesos, sem esticar os braços acima da cabeça, sem se curvar de forma a sentir como se estivesse a ser esfaqueada. "Eu não estava. Eu vi-te subir estas escadas. Agarraste-te ao corrimão como se fosse a única coisa que te mantinha de pé." Os seus olhos escuros perscrutaram o meu rosto. "Estás a usar a bandagem de compressão?" "Sim. Tomo a medicação a cada 6 horas, tal como o Dr. Caruso disse." "Ótimo." Ele pegou no pano e devolveu-mo. "Só trabalhos leves. Se eu te apanhar a fazer qualquer coisa extenuante, mando-te para casa." "Entendido. Entendido." Mas ele não se foi embora. Ficou ali parado a observar-me com uma intensidade que fez o meu pulso acelerar por razões que nada tinham a ver com medo. "Como está a dor numa escala de 1 a 10? 4. Talvez 5 quando me mexo mal." "Está melhor do que no sábado. Está a sarar." Apontei vagamente para as escadas. "Devo terminar. Já comeu hoje?" A pergunta apanhou-me desprevenido. "O quê?" "Pequeno almoço. Comeu alguma coisa?" "Café." "Eu tomei café." A sua expressão sugeria que café não contava como comida. "Venha comigo." Ele me levou escada abaixo até a cozinha, onde Britney estava preparando legumes para o almoço. Ela olhou para cima quando entramos, levantando as sobrancelhas ao ver Giovanni me acompanhando pessoalmente. "A sua irmã precisa comer", ele disse a Britney. "Certifique-se de que ela coma regularmente, não apenas café." "Sim, senhor", disse a Britney, lutando para não sorrir. O Giovanni saiu e assim que a porta se fechou, a Britney virou-se para mim. "Ele verificou pessoalmente se tomaste o pequeno almoço. Aparentemente, Lauren, ele nunca fez isso por ninguém. Em 2 anos, nunca ouvi perguntar a um membro da equipa sobre o horário das refeições. Ele só está a certificar-se de que eu me recupere adequadamente porque me magoei no território dele. Continue a dizer isso a si mesma." Ela empurrou um prato de doces na minha direção. "Coma antes que ele volte e nos dê uma bronca." A semana que se seguiu estabeleceu um novo padrão que eu não conseguia entender muito bem. Giovanni aparecia em momentos estranhos, quando eu estava a limpar o pó da biblioteca, a organizar a roupa de cama, a regar as orquídeas que eu cuidava há meses, sem que ele percebesse. Cada vez que ele parava, perguntava como eu me sentia, ajeitava uma almofada se me via sentada, trazia café preparado exatamente como eu gostava. Embora eu nunca tivesse dito a ele as minhas preferências, outros funcionários notaram. Eu percebia olhares curiosos, ouvia sussurros que paravam quando eu entrava nas salas, mas ninguém dizia nada diretamente, e eu tentava fingir que a atenção de um dos homens mais perigosos de Manhattan era completamente normal, e não fazia meu coração acelerar toda vez que ele entrava em uma sala. Franco apareceu na terça-feira à tarde, enquanto eu dobrava toalhas no armário de roupa de cama, movendo-me cuidadosamente para evitar puxar a minha costela em recuperação. "Ele é diferente contigo", disse Franco, sem preâmbulos. Eu pulei, quase deixando cair a toalha. "Não ouvi você entrar. Essa é a ideia." Ele encostou-se à moldura da porta, de braços cruzados. "Conheço o Giovanni desde que ele tinha 22 anos. Vi-o construir esta organização do zero depois da morte do pai.
Ele não deixa as pessoas aproximarem-se, não mostra fraqueza, não se importa com os pequenos detalhes da vida de ninguém, a menos que sirvam um propósito estratégico. Onde quer chegar? O que quero dizer é que ele sabe como gostas do teu café. Ele percebeu quando mudaste a forma como organizas os livros dele. Ele mesmo te levou ao médico. Naquela noite, refiz o curativo exatamente como o Dr. Caruso me mostrou e programei um alarme para a próxima dose. 6 semanas pareciam uma eternidade. Então, comecei por sobreviver às próximas 12 horas e fiquei sentado enquanto tu eras examinado. A expressão de Franco era indecifrável. Isso não é estratégia. É outra coisa. Ele está apenas a ser responsável. Eu me magoei por causa do negócio dele. Claro. Continue acreditando nisso se isso te ajudar a dormir à noite, Franco empurrou a moldura da porta. Mas quando isso ficar complicado, e vai ficar, lembre-se que eu te avisei. Ele saiu antes que eu pudesse responder, e eu fiquei ali segurando toalhas e tentando ignorar o modo como meu pulso acelerou com as palavras dele. Quinta-feira à noite, uma semana após o ataque, eu me vi sozinha na biblioteca. Giovanni me pediu para organizar algumas novas aquisições que ele havia recebido, e eu estava a organizá-las por autor, quando o sol se pôs e a casa ficou silenciosa ao meu redor. Os meus hematomas haviam desaparecido, restando apenas marcas amareladas, quase invisíveis, a menos que você soubesse onde procurar. O inchaço ao redor do meu olho havia desaparecido completamente, mas as minhas costelas ainda doíam quando eu respirava fundo. Um lembrete constante de que eu ainda não estava totalmente curada. Eu estava a arrumar uma coleção de poesia italiana encadernada em couro quando ouvi passos atrás de mim. Estás a trabalhar até tarde. A voz de Giovanni era baixa e próxima. Virei-me e encontrei-o parado na porta, sem casaco, com as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos. Vê-lo assim, ligeiramente desalinhado, com a guarda parcialmente baixada, causou algo dentro de mim que eu absolutamente não deveria estar a sentir. Estou a terminar o que me pediste para fazer, disse apontando para os livros. São edições lindas. Algumas delas são primeiras edições. São da coleção do meu avô. Ele deixou-mas quando morreu. Giovanni aproximou-se examinando as lombadas que eu tinha organizado. Organizaste-as cronologicamente dentro de cada autor. Pareceu-me fazer sentido. Acompanhar a evolução do trabalho deles. A maioria das pessoas teria simplesmente organizado por ordem alfabética. Eu não sou como a maioria das pessoas. Não. Os olhos dele encontraram os meus, e a intensidade neles fez-me suster a respiração. Tu não és. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de algo que eu não conseguia nomear, mas sentia em todo o ar, no espaço cada vez menor entre os nossos corpos, na maneira como o seu olhar caiu brevemente na minha boca, antes de voltar aos meus olhos. Não consigo parar de pensar em ti, ele disse finalmente, com a voz rouca. Desde aquela noite, desde que vi o que eles fizeram, desde que percebi que estás aqui há 8 meses, e eu estava cego demais para realmente ver-te, a minha garganta ficou seca. Giovanni, diz-me que não sentes isso. Diz-me que estou a imaginar isso e eu vou embora. Deixo-te em paz. Mas diz-me honestamente, eu deveria ter mentido. Devia ter protegido a ambos do que quer que fosse isto. Em vez disso, a verdade saiu num sussurro. Também não consigo parar de pensar em ti. Ele diminuiu a distância entre nós num único passo, a sua mão subindo para acariciar o meu rosto com uma gentileza surpreendente. O seu polegar traçou a sombra desbotada da contusão na minha maçã do rosto. Não sou um homem bom, Lauren. Faço coisas terríveis para manter o poder e proteger o que é meu. Mereces melhor do que aquilo que posso oferecer. Talvez eu não queira algo melhor. Talvez eu queira isto. O beijo aconteceu como algo inevitável. Suave no início, questionador, os seus lábios contra os meus, testando limites que nenhum de nós reconhecia que existiam. Quando não me afastei, quando as minhas mãos subiram para agarrar a sua camisa, ele se aprofundou. A sua outra mão encontrou a minha cintura, com cuidado para evitar as minhas costelas machucadas. E eu senti o gosto de café e algo mais escuro, mais perigoso. O calor inundou-me, apagando o pensamento racional. Este era Giovanni Moretti, chefe do crime, assassino. O homem que ordenava mortes com a mesma facilidade com que a maioria das pessoas pedia o jantar.
E eu estava a beijá-lo na sua biblioteca enquanto a cidade se estendia abaixo de nós, alheia ao fato de que o meu mundo acabara de virar de cabeça para baixo. O seu telemóvel vibrou violentamente no bolso. Nós nos separamos, ambos respirando com dificuldade. Ele tirou o aparelho, olhou para a tela e xingou baixinho em italiano. Tenho que ir. O Franco precisa de mim. Mas ele hesitou, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Esta conversa não acabou. Não, concordei. Não acabou. Ele beijou-me mais uma vez, rápido e feroz, e depois foi-se embora. Fiquei ali parada por vários minutos, com os dedos pressionados nos lábios, tentando processar o que acabara de acontecer. Quando finalmente voltei para o quarto de hóspedes que eu estava ocupando, Britney estava à minha espera. Ela olhou para o meu rosto e soube que eu o tinha beijado. Ele me beijou. Acho que talvez eu o tenha beijado. Foi um beijo mútuo. Oh, meu Deus. Ela me puxou para sentar na cama. Lauren, isso é loucura. Eu sei. Eu ia dizer perigoso, mas loucura também serve. Ela me estudou cuidadosamente. Você está bem com isso? Porque uma vez que você começa algo com um homem como o Giovanni, não há como voltar a ser invisível. Pensei nas mãos dele no meu rosto, na voz dele a admitir que não conseguia parar de pensar em mim, na forma como ele me protegeu sem hesitar, sem questionar, como se a minha segurança valesse a pena começar uma guerra. Acho que não quero mais ser invisível, admiti. A Britney abraçou-me com cuidado, atenta às minhas costelas. Então agarra-te bem, porque isto vai mudar tudo. Através da janela, eu podia ver as luzes da cidade se espalhando em direção ao horizonte. Em algum lugar lá fora, Giovanni estava lidando com qualquer emergência para a qual Franco o tivesse chamado, tomando decisões que causariam repercussões no submundo do crime, mantendo o poder por meio de violência calculada e estratégia cuidadosa. E quando ele voltasse, teríamos que descobrir o que significava essa coisa entre nós. Como uma empregada doméstica e um chefe da máfia poderiam lidar com sentimentos que desafiavam todos os limites da lógica. Mas, por enquanto, sentei-me com a Britney num silêncio confortável, tocando os meus lábios onde o beijo do Giovanni ainda ardia, e deixei-me sentir algo além da dor, do medo ou da exaustão. Deixei-me sentir desejada. Os dias que se seguiram àquele primeiro beijo transformaram-se em algo que eu nunca tinha experimentado antes. Um segredo esculpido em momentos roubados. Giovanni encontrava-me em corredores vazios, puxava-me para salas não utilizadas, beijava-me até os meus joelhos enfraquecerem e as minhas fronteiras cuidadosamente construídas se dissolverem. Conversávamos em voz baixa depois de todos terem ido para casa. Conversas que se estendiam até as primeiras horas da manhã sobre tudo e nada. A sua infância em Nápoles antes de a sua família emigrar. Os últimos meses da minha mãe. O peso de herdar impérios que nenhum de nós tinha pedido. As minhas costelas ainda doíam quando me movia mal. Uma lembrança constante de que eu não estava totalmente curada. Mas a dor estava a desaparecer, tornando-se ruído de fundo em vez do evento principal. 3 semanas se passaram desde o ataque e os hematomas desapareceram completamente. Apenas a costela fraturada permanecia, sensível, mas melhorando. A Britney apanhou-nos uma noite na cozinha. Ela tinha voltado para buscar algo que se tinha esquecido e encontrou-me encostada ao balcão com a boca do Giovanni na minha, as mãos dele cuidadosas na minha cintura, evitando a compressa que eu ainda usava. Meu Deus, ela suspirou. Nós nos separamos. Giovanni não parecia nem um pouco envergonhado, apenas um pouco incomodado com a interrupção. Senti meu rosto ficar quente. Brit, não, tudo bem. Eu só... Ela olhou para nós dois processando a situação. Ok, isto está a acontecer. Isto está realmente a acontecer. Está chateada? Perguntei. Ela estudou o Giovanni com o mesmo olhar crítico que usava para avaliar o meu namorado desde que éramos adolescentes. Vais magoá-la? Não, simples. Absoluto. Vais fazer com que ela morra porque alguém quer magoar-te através dela? Eu queimaria esta cidade até ao chão primeiro. A Britney absorveu isto e depois acenou com a cabeça uma vez. Ok, então. Mas, Lauren, vamos conversar sobre isso mais tarde. Extensivamente. Ela saiu e Giovanni me puxou de volta para ele, desta vez com mais delicadeza. A tua irmã é assustadora, ele murmurou no meu cabelo. Ela é protetora. Eu também sou. Franco me encurralou 2 dias depois, enquanto eu organizava o escritório. Ele está diferente por tua causa.
mais leve de alguma forma. Conheço-o há 12 anos e nunca o vi sorrir como sorri quando entras numa sala. Isso é um problema? Depende. Consegues lidar com o que implica ser a fraqueza dele? A expressão de Franco era séria. Porque é isso que és agora, Lauren. A coisa que as pessoas usarão para o magoar. A alavanca, o ponto de pressão. Sei no que me estou a meter. A sério? Ele não parecia convencido. Este mundo não é casual. Não há meio termo com alguém como o Giovanni. Ou te entregas totalmente ou afastas-te agora, antes que seja tarde demais. Entreguei-me totalmente. Ele estudou-me por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Ótimo. Ele precisa de alguém por quem vale a pena lutar. Alguém que o lembre de que ele ainda é humano por baixo de tudo o resto. 3 semanas depois de ter sido atacada, Giovanni disse-me para me vestir bem para o jantar. Nada de roupa de trabalho, algo que causasse impacto. Pedi um vestido emprestado a Britney. Um verde esmeralda profundo que realçava os meus olhos, justo, mas confortável com a compressa por baixo. Giovanni apareceu à minha porta, vestindo um fato que provavelmente custou mais do que o meu carro. O cabelo escuro perfeitamente penteado e aqueles olhos cor de uísque a aquecerem quando pousaram em mim. Linda, disse ele simplesmente. O restaurante era um elegante italiano, do tipo com guardanapos de pano e cartas de vinhos mais grossas do que romances. Fomos acompanhados até uma sala privada nos fundos. E meu estômago revirou quando vi quem já estava sentado. Um homem na casa dos 50 anos, corpulento, com cicatrizes cortando sua sobrancelha esquerda e descendo pela bochecha. 2 guarda-costas o flanqueavam, com rostos impassíveis e vigilantes. Este devia ser Krasniki. Senhor Moretti, disse o homem, levantando-se e estendendo a mão. Giovanni apertou-a com o mínimo de cortesia, e esta deve ser a jovem que causou todo o problema. Lauren, disse Giovanni com a mão a tocar-me nas costas. Este é Arban Krasniki. Estamos aqui para estabelecer novos limites. Os olhos de Krasniki percorreram-me com um interesse inquietante, como se estivesse a catalogar fraquezas. Por favor, sentem-se. Tomei a liberdade de pedir vinho. O jantar foi uma aula magistral em ameaças veladas disfarçadas de conversa educada. Krasniki ofereceu uma compensação pelo infeliz incidente. $50 mil, disse ele, como se esse preço pudesse apagar o que os seus homens tinham feito. A recusa de Giovanni foi fria e absoluta. Não quero o seu dinheiro. Quero a sua palavra. Nenhum membro da sua organização toca em ninguém ligado a mim. Nem a minha equipa, nem os meus negócios, nem as pessoas que vivem no meu território. Se ultrapassar esses limites novamente, deixaremos de fingir que se trata de diplomacia. É um ultimato e tanto, Sr. Moretti. Não é um ultimato. É uma constatação. A voz de Giovanni nunca se elevou, nunca vacilou. Você quis me testar, ver se eu tinha amolecido. Considere o teste concluído. 3 das suas operações encerradas num fim de semana. Isso foi moderação. Pressione-me novamente e eu mostro-lhe o que acontece quando deixo de ser moderado. Krasniki cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Entendido. O seu território continua a ser seu. O seu pessoal continua intocado. Ótimo! Giovanni levantou-se, ajudando-me a levantar. Então não temos mais nada a discutir. No carro, depois, finalmente soltei o ar que estava a prender. Aquilo foi assustador. Aquilo foi necessário. A mão de Giovanni encontrou a minha, entrelaçando os nossos dedos. Ele precisava de ver que não és apenas uma funcionária. Ele precisava de compreender o que significas para mim e o que significo para ti. Ele olhou para mim com uma expressão crua e desprotegida. Tudo o que eu não deveria querer e não posso desistir. De volta à mansão, a realidade instalou-se. Giovanni explicou o que significava o interesse de Krasniki. Eu era agora uma fraqueza conhecida. Um alvo que qualquer pessoa que quisesse magoá-lo identificaria. Ele queria que eu me mudasse para a mansão permanentemente, exceto o guarda-costas, deixá-lo controlar todos os meus movimentos para minha segurança. Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Não vou tornar-me uma prisioneira, Giovanni. Não vou viver numa gaiola dourada porque o teu mundo é perigoso. Achas que estou a tentar prender-te? A frustração transpareceu na sua voz. Estou a tentar mantê-la viva tirando as minhas escolhas, tomando todas as decisões por mim, protegendo o que é meu. Não sou uma propriedade. Estávamos no escritório dele.
A tensão crepitava entre nós como um raio. As suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo, o maxilar apertado com o esforço de controlar o seu temperamento. Finalmente ele exalou. Então o que sugeres? Porque não fazer nada não é uma opção. Chegamos a um acordo. Mantive o apartamento com a Britney, mantive a minha independência, mas aceitei segurança discreta quando saía à noite, um motorista quando trabalhava até tarde, parâmetros que o faziam sentir que eu estava protegida sem me fazer sentir propriedade dele. Preciso que compreendas uma coisa, disse calmamente. Estou a escolher isto, a escolher-te. Mas preciso de escolher, não de ser forçada a isso. Eu entendo. Ele se aproximou de mim e segurou meu rosto com as duas mãos. Não estou acostumado a me importar tanto com alguém. Isso me torna irracional. Tu irracional. Eu sorri apesar de tudo. Chocante. Ele beijou-me então, profundamente e desesperadamente, como se estivesse a tentar convencer-se de que eu era real e que tinha escolhido ficar. Quando nos separamos, ambos ofegantes, a testa dele repousou contra a minha. Fica comigo esta noite, disse ele. Não no quarto de hóspedes. Comigo. Encenei com a cabeça, incapaz de formar palavras com o desejo a apertar minha garganta. O quarto dele era uma revelação, espartano, mas elegante, dominado por uma cama enorme com lençóis escuros. Ele despiu-me lentamente, com cuidado, atento à compressa que eu ainda usava. Os seus dedos traçaram as sombras desvanecidas onde antes havia hematomas, a borda da compressa protegendo a minha costela em recuperação. Ainda dói? Ele perguntou. Às vezes, quando respiro muito fundo ou me movo de forma errada, então teremos cuidado. Nós éramos. As suas mãos mapearam o meu corpo com reverência e contenção, aprendendo o que me fazia suspirar. O que me fazia arquear-me ao seu toque, tracei as tatuagens que tinha vislumbrado antes. Um corvo na sua omoplata, escrita italiana ao longo das suas costelas. Símbolos que eu não compreendia, mas sentia o peso. As suas cicatrizes contavam histórias que ele sussurrava no escuro. Uma luta com facas aos 19 anos. Uma bala aos 23. Queimaduras de um incêndio num armazém aos 26. Sobreviveste a tanta coisa. Eu respirei. Tu também. Ele beijou o local onde estava a minha contusão, depois mais abaixo, traçando a borda do meu curativo. Sobreviveste ao que deveria ter te destruído e voltaste mais forte. Quando ele finalmente se moveu sobre mim, posicionando-se com cuidado para não magoar a minha ferida. Senti-me completamente vista, completamente conhecida. Movemo-nos juntos lentamente, criando um calor que não tinha nada a ver com paixão violenta e tudo a ver com conexão, com escolha, com duas pessoas que se encontraram em circunstâncias impossíveis e decidiram que o risco valia a pena. Depois, envolvida nos seus braços, com a minha cabeça no seu peito, ouvindo o seu batimento cardíaco desacelerar, sentia algo que não sentia desde antes da morte da minha mãe. Segurança. Eu falei sério, murmurou Giovanni no meu cabelo. Eu queimaria a cidade para mantê-la segura. Eu sei. Traço círculos no peito dele, sentindo o ritmo constante da sua respiração. É isso que me assusta e me faz sentir protegida ao mesmo tempo. Então vamos descobrir juntos. Criar regras que funcionem para nós dois. Construir algo que não exija que sacrifiques quem tu és. Fora das janelas, a cidade se espalhava abaixo de nós, brilhante, perigosa e viva. Em algum lugar lá fora, Krasnik calculava seu próximo movimento. Outros inimigos esperavam nas sombras. O mundo em que Giovanni vivia sempre traria riscos. Mas, deitada na cama dele, com a mão dele gentilmente sobre as minhas costelas em recuperação, percebi que já tinha feito a minha escolha. Não porque ele me forçara. Não porque eu não tivesse outras opções. Porque, pela primeira vez em anos, eu queria algo mais do que sobreviver. Eu queria isso, por mais complicado, perigoso e impossível que fosse, e estava disposta a lutar por isso. 6 semanas. Foi o tempo que o meu corpo levou para se lembrar de como era a sensação de normalidade. O Dr. Caruso confirmou isso numa terça-feira de manhã.